Senhoras e senhores, como convidado mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, a gente que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso querido idolatrado, salve, salve, Érico Pérez. Bom dia a todos. Ele é sempre prolixo. Estou num dia mais calado, talvez, Luciano? Vamos ver. Exatamente. Hoje, talvez eu vou deixar o Luciano brilhar mais hoje aqui, vamos. Mas, então, que tal apresentar o nosso convidado, Luciano? Tá bem, vamos lá. Nosso convidado, ele é professor da área de Sistemas de Informação, com passagens por algumas das maiores instituições de ensino superior aqui da região. Atualmente, ele é o coordenador do curso de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unipar, campus de Francisco Beltrão. É um cascavelense apaixonado pelo sudoeste do Paraná, um cara com vivências no exterior e com muita história para contar. Nós estamos falando do filho da Rosa, do esposo da Dani, do irmão de quem, Taf? Do Leandro e da Thaís. E do tio do Rafa, da Mari e do Tutu. Tutu. Explica esse Tutu é bom, aí, hein? já sai explicando esse Tutu. O Arthur é o meu sobrinho, né? É o Arthur. Mas mais um detalhe que faltou. Trata-se de um flamenguista conhecido nos meios futebolísticos aqui da região. Tem essa também, Isso. Seja bem-vindo, Fábio Alexandre Taff. O Fábio Taff. Bem-vindo, Fábio. Bom, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo. Foram várias tentativas, né? Não foi fácil. Foi um dos primeiros nomes a surgir e tal. E agora é o número 93, 94. 2 anos depois. 2 anos. Só demorou um pouco para acertar. Não, eu fico muito feliz pelo convite. Né? Eu acho que foi um momento especial. Acho que tinha um momento especial para estar visitando vocês, né? Prestigiando o podcast. E fico lisonjeado, né? Pelas pessoas que passaram por aqui, né? Pessoas da cidade, da região, de destaque. Eu fico muito feliz, né? Fiquei até pensando assim, poxa, mas o que eu vou fazer lá, né? No meio de tantas pessoas importantes que passam. Vamos descobrir. Eu acho que a gente vai descobrir na sequência. Aquele protocolo? Protocolo. Patrocinators ficou, então. Mais ou menos. Tá bom. Mais ou menos. Vamos lá, então. Tá bem? Um dos nossos primeiros patrocinadores na Iraci Cafeteria e Confeitaria, um dos ambientes mais agradáveis dessa cidade. Atendimento sempre muito bom, produtos com muita qualidade. E o selo de qualidade da família Ruaro, né? Isso mesmo. Quem mais aí? Temos a Meriz Hospitalar. Empresa de grandes amigos aí, né? Da Nick e do Eduardo, uma empresa que está crescendo muito, são extremamente responsáveis, muito elogiados. E que também aí é engraçado esse nosso pequeno detalhe, que a grande maioria, ou se não todos os nossos patrocinadores são amigos, né? Então, Merizio está aí nesse time aí. Adiante. Vamos lá, Inovata Ambientes, empresa de ambientes planejados do Gelson e do Fernando, né? Uma empresa que tem um showroom espetacular, né? As pessoas que vão lá sempre destacam, sempre elogiam muito, onde se pode ver móveis e ambientes com muita tecnologia, com muita beleza, uma empresa que produz ambientes para residências, para empresas, para grandes empresas, inclusive. A Inovata tem atendido grandes empresas aqui da nossa região e até em outros estados. Sempre destacada também pelo pós-venda diferenciado. E agora? Quem que vem? Beltrão Net. Aquele provedor que não dá problema. Aquele provedor que nunca cai. Funciona muito bem, planos de 90 a 720 MB, sempre dou uma espiada para não errar, né? Mas enfim, uma internet que funciona muito bem, recomendo com tranquilidade. Eu digo que esse leva o selo de qualidade Érico Pérez. E finalizando, temos Vinoteca Vinho e Prosa com um recadinho do Doug e da Sá. Cuca com salame, você já imaginou que vinho harmonizar com essa iguaria? Eu te apresento aqui um primitivo da região da Puglia, na Itália, que vai casar perfeitamente com o prato. Se você quer conferir essas opções e muitas outras, vem até a loja que eu te mostro. Mas realmente ele se sai muito bem, né, Luciano? Sim. O Doug e a Sá tem muito conhecimento. E eles têm um talento para acertar dicas de vinho, de presente. Muito assertivos. Impressionante, né?
realmente. Muito bem, agora a gente pede para o pessoal aí se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, nos procurar no Instagram também, tá lá, Cuca com Salame. E para poder interagir com a gente, né? E ficar sabendo as novidades, sempre estamos avisando lá quem é o próximo convidado. Temos Reels, temos diversas coisas aí para o nosso público, né, Luciano? Conteúdos que não acabam mais. Não acabam mais. Conteúdos semanais. É isso aí. Então vamos lá, vamos iniciar aí então a nossa conversa com o Fábio. Vamos lá. Fábio, aquela pergunta extremamente simples, básica, que a gente começa, que você possa se descrever, Fábio, deixando um pouquinho de lado questões de trabalho. Quem é o Fábio? O Fábio é uma pessoa que procura sempre ser uma pessoa amiga, né? Que busca estar sempre próximo das pessoas que ama, junto da família, que é muito importante. No meu estilo, como eu sou como pessoa, eu digo que eu sou explosivo, né? Até falei ontem para Dani, Dani, uma qualidade, você acha que eu sou explosivo? Ela falou assim, não, é que você é intenso em tudo que você faz, né? Eu procuro me dedicar a tudo aquilo que eu faço, né? Procurar fazer o melhor, e ajudar as pessoas. Esse é o Fábio determinado, que sabe das suas fragilidades, né? Dos altos e baixos que a vida pode colocar, das fraquezas, e procurando sempre ser cada vez melhor, né? Muito bem, muito bem. E vamos lá para o comecinho, então, da vida do Fábio. O que tu acha, Luciano? Pois é. Fábio, a gente até falou antes na apresentação que você é de Cascavel, né? A tua infância foi lá? Como é que foi essa infância? Então, conta pra gente essa fase, o Fábio menino. Como foi o Fábio menino? Então, eu nasci em Cascavel e a infância toda foi lá, né? Eu fui procurando desde de pequeno me encontrar em alguma área, né? Fiz piano, fiz violão, fiz flauta, musicalização, fiz judô, capoeira, só que judô não ajudou muito porque era gordinho, pegava as categorias do pessoal maior, sempre tomava laço, e foi me decepcionando, acabei abandonando essa parte de artes marciais. Sempre apaixonado por futebol, né? Você falou flamenguista, sempre apaixonado por futebol, era aquele amiguinho que convidava os outros, né? Aquele tempo que a gente tinha que ligar na casa do amigo, pegar o telefone, ligar, encontrar ele naquele exato momento, e daí combinar, tal lugar vai ser o jogo, depois a gente se encontra, daí mudava, tinha que ligar para todo mundo, uns 20 amigos para estar jogando, e normalmente dava certo, né? E os jogos na rua eram os melhores. Você era o dono da bola? Não, eu era o convidado, eu só fazia o contato, eu era o cara do contato. Organizador. Cara que agenciava a galera. Eu sabia que via essa parte do dono da bola, porque o dono da bola normalmente é o piorzinho, né? Eu não era tão... você não quer assumir esse posto. Eu não era tão ruim assim. Muito bem, muito bem. E aí? E daquela fase, assim, você tem 2 irmãos, né? Eles são mais velhos, mais novos? São mais novos, né? Eu sou o mais velho. Tem a Thaísa, que é a irmã do meio, e o Leandro, que é o mais novo, né? A minha irmã é psicóloga, está em Cascavel, e meu irmão trabalha na Caixa Econômica, está em Brasília. Eu sou Brasília. E está um pouquinho mais distante da gente, né? E a mãe está em Cascavel também, né? Falando da família. E só eu que estou mais próximo aqui, tô na região, meu irmão que ficou mais distante, mas tão próximo, né? Sempre que a gente pode, a gente tá... E quando que aconteceu essa vinda para Beltrão, Fábio? Foi em 2001. 2001? Já eu me sinto do Sudoeste, amo o Sudoeste. Falo assim, por que você não volta para Cascavel e tal? Não, aqui eu tenho tudo, tenho qualidade de vida, tenho os amigos, tenho família aqui também, né? Então, estou muito feliz. Mas você começou, a tua vinda para cá foi para 2 vizinhos? Foi para 2 vizinhos, a primeira vez 2 vizinhos, 2001, né? Então, foi mais por parte do trabalho, né? Na faculdade, em 2 vizinhos, então recebi um convite, né? E fui fazer uma entrevista, depois foi dando certo, foi encaixando, né? E desde lá só tive uma passagem
por uns 7 anos, mais ou menos. Uhum. Que é a Unicep 2 vizinhos. Você começou como professor ou coordenador já? Isso, comecei como professor, né, 2001. E naquela época, em 2001, daí fiquei trabalhando 2 anos como professor. E daí, 2003, que daí eu comecei a trabalhar aqui em Beltrão, na Unipar, em Realeza também, nas 3 faculdades, né? E aquela correria. Final de semana, descansava um dia, eu ia para Cascavel ou ficava numa das cidades, mas de segunda a sábado, praticamente, as aulas, né? Então, era correria na faculdade e no colégio também. Imagino. Muito bem. E, Fábio, tem um detalhe aí que você contou em algum momento, que você era um cara muito tímido, né? Você brincou que na apresentação de trabalho, na tua faculdade, ou como aluno, você era o cara que só mudava os slides, né? Você não abria a boca. Não, eu faço parte desse time, né? O time que não gosta de falar em público, mas ele acaba se tornando professor, então, né? Pois é. Que ironia foi essa? O que fez essa chave virar, Fábio? Porque é uma mudança muito grande, né? Brusca. De um cara tímido que tem vergonha de falar em público a assumir salas de aula, né? Sim. O que mudou em você? Ou Então, teve um evento, teve algo que te marcou, assim, que te fez, não, peraí, eu vou encarar isso aqui. Sim, então foi assim, desde do colégio era assim, né? Era o que fugia, eu montava o trabalho, alguém apresentava. Você fazia, mas você só não apresentava. Não apresentava. O slide passava, né? Ficava lá na frente, falava, eu vou contigo lá na frente, mas não vou falar nada, né? E quase desmaiava se precisasse. Você aceita esse comportamento hoje dos teus alunos, Fábio? Não, eu aceito e procuro trabalhar para contar essa história de como eu era, né? Que eu interrompi. Isso, que eu conto essa história da vergonha e procuro passar algumas dicas para que isso não aconteça. Mas desde o colégio, sempre foi assim, de ser tímido para falar. Na apresentação do TCC, no final da graduação, eu quase desmaiei na apresentação. Chegou uma hora que eu pensei, eu vou me jogar de cabeça aqui do palco, né? Eu ia ser muita vergonha. E quando terminou, né, a apresentação do trabalho, eu falei, mas nunca mais na vida eu vou me meter. Eu não quero saber. Aqui. Não, aqui encerra minha carreira educacional, não quero mais nada. Chega disso. E 3 meses depois eu estava num mestrado. Olha né? aí. Até então, né, falei, vou começar o mestrado e tal. Passou um tempo, eu falei assim, mas mestrado para quê? Né? Vou trabalhar com pesquisa, vou dar aula, mas, poxa, como que eu vou dar aula se eu não consigo, né, não tenho habilidade para falar em público e tal? E eu acredito, assim, que foi um propósito, né? Tinha um propósito para tudo isso. E eu comecei a me dedicar, fui fazer um curso, falei assim, vou tentar alguma coisa. Fui fazer um curso de oratória, né? Decepção total. Fui fazer o curso, daí pensei assim, vou fazer uma apresentação, né, no curso. Ia fazer a apresentação de alguma coisa, né? Daí falei assim, vou fazer alguma coisa engraçada, né, para tentar quebrar o gelo e vou falar sobre o assunto. E comecei assim, e o pessoal começou a curtir, né, começou a dar risada, e eu falando, brincando, e colocando conteúdo sério, né? O conteúdo estava correto, né, estava falando uma coisa correta, mas o instrutor no final falou assim, isso aqui, você pensa que isso aqui é um circo, isso aqui não é palhaçada. Daí me quebrou novamente aquele, né? Eu estava fazendo o curso já para perder esse medo de falar em público. Te aventurando. Né? Sim. Mas daí eu pensei, não, peraí, eu estava, né, ministrando uma aula, né, fazendo uma apresentação e o pessoal estava interagindo, estava gostando. Eu falei, estou no caminho certo, cada um tem o seu estilo, né? E eu me senti confortável, né? E daí foi na sequência eu comecei a me preparar melhor, né, fazer a leitura, porque a partir do momento que você tem o conhecimento do que você vai falar, fica mais fácil, né? Então, se você vai falar alguma coisa que você não tem a segurança, é muito mais difícil. Mas a partir do momento, da mesma forma que vocês trabalham de uma forma natural, né? Então fica fácil, vocês têm o conhecimento daquilo, vocês fazem todo um estudo, tem um planejamento, vocês têm o conhecimento,
né? Então fica mais fácil. E a partir dali eu comecei a ter uma desenvoltura maior. Eu falei assim, não, eu precisava. Daí dentro do mestrado, né, a gente começou a trabalhar um pouquinho melhor, mas assim, no começo de cada aula, cada turma, era aquele suador, né? E aquele tempo não tinha muitos recursos do multimídia e tal, e você escrevia muito no quadro. E eu, escrevendo no quadro, começava a suava e suava. Professor, mas assim... Professor tá bem? Professor tá bem! Que é uma né? E assim, mas era mais a ansiedade da primeira aula, do início da docência, né? Mas depois foi fluindo. E a partir do momento que você se sente bem no seu ambiente, aí né? Daí o pessoal fala assim, poxa, mas você fala que é envergonhado, e realmente eu sou no dia a dia, assim, para quem... Quando eu chego num ambiente, eu sempre vou ficar com o pé atrás. Eu nunca vou chegar causando. Chegando. Não, eu sempre vou chegar, vou analisar o ambiente, vou focar em algumas pessoas que eu posso me aproximar. E eu acho que é assim que tem que ser. Você não pode chegar nos ambientes, né, querendo se achar, colocar uma postura. E para mim sempre foi assim, e sempre deu certo, sabe? De chegar no lugar e conhecendo as pessoas, a pessoa tendo a confiança em você. Então, das aulas, assim, com o tempo você vai pegando a maturidade. Né? O pessoal fala assim, você era tímido, mas você fala no auditório com 300 pessoas, 400 pessoas, de uma forma natural. Né? E a partir do momento que você faz uma coisa que você tem afinidade, vai fluindo, sim, né? Você tem domínio daquilo que você está fazendo. Isso. Facilita. Que ano você se formou, Fábio? Que ano você começou a dar aula? Eu me formei em 98, né? Daí 2000 eu comecei a dar aula, lá em Cascavel. Né? Então, eu comecei lá meio ano, e daí depois pro Sudoeste. 2001 que vem para cá. Isso, 2001. Muito bem. E nesse período, Fábio, você tem aí também, a gente falou antes que você é um cara que tem muitas vivências, inclusive no exterior, mas você morou no Japão em 2 oportunidades diferentes, né? Conta pra gente como foi isso, a primeira, como foi, em que condição você foi, e essa segunda também, vez que você foi, o que teve de diferença de uma vez para outra? Como é que foi essa história? Por que ir pro Japão? Sim. Então, assim, parece um negócio assustador, né? Pra você sair para ir morar, visitar é uma coisa. Mas morar é uma cultura, o idioma já é uma barreira muito grande, né? E a cultura é muito diferente. E aí? Então, como vocês podem ver, né? O pessoal pode notar, eu sou descendente de japonês com alemão. Então, eu não sou nenhum nem outro, né? Nem puxado para o japonês, nem para o alemão. Quando eu falo que eu sou descendente de japonês, o pessoal fala, mas teu olho talvez dá uma puxadinha ali, né? É uma coisa. Mas não, pela descendência, então, do meu avô, né? Que era japonês mesmo, que veio lá olhando bem agora. Veio de navio, atravessou aquela época bem, bem difícil mesmo. Então, ele veio pro Brasil, e ele é japonês, né? Casou com a minha avó, descendente de japonês aqui no Brasil. E em 94 foi a primeira vez que nós fomos, né? Então, foi a família inteira. Foi o pai, a mãe e meus irmãos. E foi, assim, realmente foi algo que a gente tinha vontade muito de estar indo para lá, né? Só que o pai tinha resistência. O pai era cirurgião dentista, né? O pai é falecido. Ele era cirurgião dentista e ele estava bem aqui, né? Na profissão dele. A mãe tem salão em Cascavel, né? Cabeleireira. Tem mais de 50 anos. A mãe tem 74 anos e está firme, forte. É um exemplo de pessoa na minha vida. E ela sempre me inspirou. E ela falava fluentemente o japonês. Então, tinha alguma referência aí. Tinha uma base. Isso. E o pai, alemãozão, né? Loiro, olho verde, grandão. E o pai tinha resistência, né? E sempre falava, pai, vamos pro Japão e tal, todo empolgado. Tinha bastante tios que moravam lá. E o pai, não, capaz, não vamos, não. Um dia ele falou, quem sabe? Daí, não sei, quem sabe, o pai falou, quem sabe? Você abriu viu? a porta. E daí, e não deu meio ano depois, a gente já estava, né, vendo o visto para estar indo para lá. Então,
Então, chegando lá foi, assim, o impacto é assustador, é a mudança de tudo, a cultura, clima, o idioma é algo assim que realmente Comida, é né? comida, né? Eu não tinha pavor de comida japonesa, né? E a primeira vez, então foi a família inteira. A gente morava numa casa que era, né, o porte do Brasil bom, né? Uma casa, 2, 3 Aqui, quartos, né? aqui. No Brasil era bom. Isso. E quando você chega lá, o espaço reduzido, a maioria, assim, tipo kitnet, né? Isso lá em 94. E a gente morava num espaço muito pequeno, nós 5, né? Daí, às vezes, 2 kitnets, né? Mas era muito apertado, aquele padrão japonês, cozinha do lado do banheiro, da lavanderia e uma peça que todo mundo dorme, a sala, você estende a roupa de cama, dorme, guarda e a sala, é tudo. E assim, aqui no Brasil, era uma família que morava junto. Uhum. E lá a gente foi uma família que vivia junto. Uhum. Né? Então, essa experiência, no início, o primeiro impacto, né, de estar todo mundo junto, né, no dia a dia e trabalhando junto. Né? Uhum. Porque a gente lá, no primeiro momento, não era cada um na sua profissão, na sua área. Eu tinha 18 anos, né? Minha irmã um pouquinho mais nova, meu irmão uns 3 anos mais novo. E o pai, dentista, não poderia exercer a profissão, né, naquele momento. Então, nós trabalhávamos numa mesma empresa, em setores diferentes, uns no mesmo setor, mas foi assim uma experiência muito diferente, porque você trabalhava com japonês, você trabalhava com chinês, com coreano, com vietnamita, com boliviano. Então, vários países, né, ali, e dependendo o local, o setor que você trabalhava, não tinha brasileiro, né? E essa foi a primeira experiência com a família inteira. Depois, eu e meu irmão, nós retornamos para o Brasil, né, para ele terminar os estudos, terceiro ano, e eu entrar na faculdade, né? E o pai, a mãe e minha irmã, eles ficaram lá por mais um ano. E depois eles retornaram, o pai voltou a trabalhar na área, né, de odontologia, mas logo depois, pelo impacto, assim, eu tinha falado da alimentação, que é diferente também, né, a qualidade de vida, o ritmo, o exercício físico que fazia lá. E quando o pai voltou, logo depois, ele estava montando o consultório, o pai faleceu, né? E isso com 47 anos. Nossa, né? E hoje eu tenho quase 50, mais 5 meses faço 50. Né? Então, foi um baque para a família. Então, eu acho que inspirou bastante assim, a gente continuar dedicando, né, a nossa profissão, aos estudos, né? E daí, na segunda passagem, então, foi em 2013, quando eu fui sozinho, né? Então, os altos e baixos da vida, a jornada do herói, o ciclo, né? Hora você está em cima, hora você está embaixo. E acabei indo para lá, fui sozinho. Tinha alguns tios que estavam lá, né? E tem os tios que me acolheram na chegada. Mas depois de um tempo eu fui morar num estado vizinho, um pouquinho mais afastado, uma cidade que tinha pouco brasileiro, né? Então, na empresa, às vezes passava semanas inteiras sem falar o japonês. E na primeira vez, quando foi com a família, a mãe fluente japonês. Então, e no setor, vários setores ainda tinha brasileiro, né? Então, no dia a dia ou fora da empresa, com a mãe a gente ia se virando, né? Dava um jeito, ia no mercado, ia na prefeitura, precisava de um transporte, alguma coisa. Mas são experiências. E daí a gente se acomodou. Na segunda, e eu pensei na primeira vez, nunca mais vou voltar para o Japão, não vou estudar, né? Agora valeu a experiência, mas não vou voltar. Voltei sozinho em 2013. E daí tinha setores, então, na empresa que eu estava trabalhando, que só tinha pessoal de outros países, né? Do mundo inteiro. E chegava a passar 2 semanas ou mais e não tinha contato com português, né? Você não conversava. E um detalhe, a primeira vez que a gente foi, a gente mandava carta para o Brasil.
Aham. Não tinha tal da internet, Sim, sim. era carta, e mandava carta, era 30 dias para chegar, Nossa. né? Daí você recebe a carta, você lê, né? Os amigos do Brasil recebiam a carta, eles liam, eu imaginava, colocava na gaveta, depois de um tempo, poxa, tem que responder. Daí demorava mais uns 30 para escrever, mais uns 30 para chegar lá. E daí tinha lá, oi, tudo bem? Como você está? Tudo bem, e você? E aí? Poxa, daí... e aquela... Puxa vida, né? E daí já na segunda vez, não. Daí já, né, a conexão com a internet, daí ficou mais fácil. Daí você já está almoçando, mostrando que você está comendo, você está na loja, tá passeando, você está mostrando, né? E foi assim, uma total diferença, né? Isso amenizou um pouquinho a saudade. Mas a segunda vez, falar para vocês, foi puxado. E foram experiências, né? Experiências que Valeram a pena? Valeram, com certeza. É nessa segunda vez aí, Fábio, que tem aquela história do prato que você pediu e que não chegou até hoje? Na primeira. Foi assim, né? Até tinha conversado com o Luciano, contado essa história, que fala assim, você falando um pouquinho de inglês e tendo dinheiro para pagar o que você vai comer, eu acho que você se vira, né? Daí, uma noite, eu fui com a minha irmã num restaurante japonês, isso, logo nos primeiros meses lá que a gente tinha chegado. Daí, os turnos de trabalho nossos eram diferentes, né? Um folgava junto com eu com o pai, às vezes sozinho, eles, os 4 juntos. Daí, folguei com a minha irmã, falei, vamos comer uma comida japonesa num restaurante e tal. Pegamos uma bicicleta, andamos uns 10 quilômetros. Chegamos lá, daí fui fazer o pedido, né? Falei assim, meu japonês fluente aqui, deixa que eu faço o pedido, né? Chegou o garçom japonês, isso em japonês, vocês vão pedir e tal, né? Daí minha irmã foi no cardápio, ela apontou, eu quero esse aqui, né? Ela viu umas palavras em inglês, falou assim, eu quero esse aqui, que tem frango, tem isso, tem arroz e tal, esse aqui que eu quero. E o meu prato, que eu, né, já tinha comido uma outra vez, só que daí eu fui com os amigos que falavam japonês, eles que fizeram o pedido. E daí falei assim, não, o prato tá aqui, ó, tá no quadro ali, ó, tá o nome do prato, tá no quadro aqui. E eu falava assim, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Daí o garçom em japonês, ele falava, sim, tudo bem, isso aqui, mas esse prato mesmo, você não vai comer nada? Só esse aqui? Eu falei, sim, esse aí que eu quero. Eu falei assim, mais alguma coisa? Não, obrigado. Daí ele voltou para a cozinha, fez o pedido, trouxe da minha irmã, atendeu todo o restaurante, daí a cozinha aberta, dava para ver o pessoal cozinhando, o pessoal começou a jantar lá, e o meu prato não vinha. Chamei o garçom bravo, falei assim, poxa, e o meu prato? Tá todo mundo comendo aqui. Daí ele falou assim, né, gesticulava, falava alguma coisa, eu falei, esse aqui que eu quero. Daí ele falou assim, não, mas esse aqui é só no final de semana. Daí, quando ele falou final de semana, daí eu entendi, né, as palavrinhas eu entendi. Ele falou assim, só no final de semana, e eu tinha vindo no final de semana com os amigos, e era durante a semana. E daí aquela história, né? Daí fiquei sem comer, com o dinheiro e falando o meu inglês e o meu japonês fluente, né? Então, foi assim um fato assim que, poxa, às vezes não adianta você achar que sabe as coisas, né? Mas foi uma experiência legal, né? Aprender a próxima vez, me dedicar um pouquinho ao japonês. Importante. E minha irmã falava assim, não, pega esse aqui que tá aqui. Eu falei, não, eu quero esse aqui, que é mais elaborado, o prato. Eu falei, vai demorar mais, porque tem muitos ingredientes, diferente, né? Diferente. Tinha ido buscar o peixe ainda no mar. Isso, alguma coisa assim. Não, O mas barco tá quase chegando, né? Pensa na fome. Taf, e aí? E como é que hoje você está casado e tal, depois de todas essas aventuras do exterior? Como é que você conheceu a tua esposa? Mudando drasticamente de assunto. De uma ponta para outra. Do Japão para o Voltando Brasil. aqui para o Sudoeste. É. Então, a Dani eu conheci na faculdade, né? Então, uma pessoa fantástica que me chamou a atenção desde o começo. De cara já. De cara, né? Já me destacou. Só que tinha um detalhe, né? A gente estava conversando antes, né? Antes nos bastidores aqui, eu falei assim, será que eu vou contar essa história nos detalhes? Eu não vou contar. Vou falar resumidamente. Assim, eu estava trabalhando, né? E conheci uma pessoa que chamou a atenção. E como eu era professor, né? Ela da área de tecnologia,
e ela da área de fisioterapia. Aham. Então, eu fui professor dela, né? Então, mas no primeiro semestre, então, daí eu conheci, e depois de um tempo, a gente continuou conversando e tal, e começamos a sair e se conhecer um pouquinho melhor, Uhum. e a gente viu que encaixou, uma pessoa fantástica, assim, que me fez e me faz muito bem. E na formatura dela, então, a gente oficializou Aí você o assumiu. nosso relacionamento. Casamos o ano passado, né? A gente Inclusive, tem uma história de um pedido de casamento aí bastante diferenciado. de né? gabarito, né? É. E aí, conta pra gente, Fábio, como é que foi? o pedido de casamento, então, foi numa das viagens, né? Eu, assim, metido a mochileiro, né? Então, as viagens aí por esse mundo afora. Quando eu fui para a França, né? A primeira vez sozinho, eu falei assim, poxa, é aqui que eu vou fazer o pedido de casamento. E no mochilão seguinte, daí a gente, né, amadureceu um pouquinho mais, né? Estava junto já um tempo. Daí a gente foi fazer o mochilão na Europa, né? E quando chegou em Paris, assim, foi muito emocionante, assim, para ela também é do Sudoeste, de Renascença, né? Já estava morando em Beltrão, mas para ela... É que o Eric Pois também tem uma esposa de Renascença. isso aí. É isso aí. E daí, em Paris, né? Quando a gente chegamos na frente da Torre Eiffel no primeiro momento, assim, que ela olhou, viu a torre e foi uma emoção, assim, e eu falei assim, não, vai ser aqui mesmo, né? Então, eu preparei o terreno ali, eu já estava com as alianças, na verdade, eu sabia, só o local que estava assim, vamos ver aonde que vai ser na Torre Eiffel. Então, o noivado foi na virada de ano, de 2019 para 2020, na frente da Torre Eiffel, na virada de ano, na hora que começou os fogos, Aí você puxou. eu puxei hein? a aliança e foi assim, fantástico, assim, foi um choro, a emoção, mas ela merecia e eu acho que eu fiquei muito feliz. É nesse momento que acontece aquele café de 4 horas. Isso, aí, né? Foi um pouquinho antes, na verdade. Então, o noivado foi logo na virada de ano, né? Mas antes disso... Como era surpresa. Isso. Daí, antes, eram umas 7, 8 horas na Europa, inverno, né? Dezembro, um inverno rigoroso. E nós, né? Então, 8 horas arrumando lugar para ficar, né? O espaço, porque era muita gente e tal. E frio. Falei assim, poxa, mas até às 8 horas, né? Ficar enrolando, o que nós vamos fazer? Aí falou assim, vamos tomar um café, vamos num restaurante. Mas não tinha um café, tava tudo lotado. Daí a gente foi num restaurante e que servia café também, né? Sentamos e a partir do momento que a gente conseguiu a vaga, assim, as outras foram se esgotando, lotou, né? Foi chegando perto da virada, o pessoal já ia chegando. Mas isso ainda era umas 8 horas, né? Falei assim, poxa, 4 horas, vamos ficar por aqui, né? Olhamos o cardápio, salgado. E falei assim, não, isso aqui não dá, pro orçamento de mochileiro não vai rolar. Não vai dar. E eu falei assim, vamos pegar 2 cafezinhos, né? Pegamos, daí eu falei assim, beleza, o café. Daí o café não estava escrito o preço, né? Eu falei assim, o cafezinho. Daí o garçom fez uma cara de bravo, assim, falou assim, mas esses caras vão tomar café? Mas daí, enfim, ele falou assim, depois deles devem jantar, deve ser coisa de brasileiro, tomar de brasileiro tomar café antes. Café antes da janta. Pedimos o café e daí depois eu olhei novamente no cardápio, daí eu vi o preço. Falei assim, não, ia ser barato. Daí eu falei assim, tem aqui o preço. Nessa hora ficava legal de pedir um só no fim de semana, Nossa! né? Olhei o preço, daí foi de arrepiar. Falei assim, falar o valor, acho que na época, isso 2019 para 20, ia dar uns R$150 mais ou menos, os 2 cafezinhos. Os 2 cafezinhos. Isso, daí, mas era uma xícara, metade desse aqui. Daí eu falei assim, Dani, vamos Ainda ter... bem que essa a gente tá cobrando só 70. 70 só, então tá tranquilo. Não é 70 de cada, né? Daí,
Tá, daí eu falei assim, não, mas a gente tem 4 horas até meia-noite para ficar tomando esse café, Tinha né? que enrolar. Eu tenho que... Enrolar. Vou enrolar. Falei, Dani, toma devagar, né? Porque não tem condição de tomar 2. Tem como esquentar um pouquinho lá. O meu deu vontade. Né? Daí ela falou assim, não, eu vou tomar o meu, vai pagar caro, eu vou tomar frio, eu vou tomar. Ela pegou, tomou logo, eu fiquei bicando aquele café umas 3 horas. Daí foi o meu limite. Falei, não, 4 horas não vai dar. E daí, depois dessa aventura, daí depois a gente saiu, daí foi para... Aí é que rolou o pedido Isso. Daí estendemos bem. colocamos a bebida, a comida lá no espaço e ficamos esperando dar a virada. Daí foi o pedido. Então foi um dos momentos, assim, mais emocionantes da minha vida, né? Então, assim, marcou. Muito legal mesmo. Então... Uhum. E você é uma pessoa que viaja muito, né, Fábio? Tu conseguiria fazer aí um top 5, assim, dos lugares mais incríveis que tu já viajou, os mais marcantes? Então, né, nessas 3 viagens de mochilão aí deu em torno de 15 países, né? Uhum. Então, assim, é difícil. E a cada, assim, retorno de viagem era essa pergunta, qual o lugar que você mais gostou? O lugar ou o país é difícil você falar, né? Porque cada um com a sua beleza, né? Seja natural, Claro, exatamente. de obras humanas, né? Mas os que eu mais gostei, assim, foram na Bélgica, né? Bélgica. Pela organização, né? Uhum. Então, um país super organizado, assim, limpeza, organização, educação é meio padrão. Mas, assim, na Bélgica, assim, algo assim que me chamou muita atenção pela beleza e organização, né? Uhum. Tanto das belezas naturais como prédios e monumentos. Então, Bélgica. que me chamou muita atenção. Uhum. Itália é um lugar que eu acho fantástico, assim, de cultura. Tem muito de história e cultura. Né? Seja em Roma, Milão, Veneza. Veneza eu fui 2 vezes, né? Uhum. Verona, da cidade de Romeu e Julieta, né? Milão, eu gosto pelo fato do futebol, então eu cada cidade eu conhecia os estádios, né? Então, em Milão, San Siro, Madrid, Barcelona, do Atlético de Madrid, na Inglaterra, então procurava assim os pontos turísticos, eu sempre incluía. Outro país fantástico, assim, Portugal, né? A cidade de Lisboa e Porto, que foram lugares assim que nós conhecemos que pelo idioma facilitava, mas assim as belezas naturais de Portugal, fantástico, né? A educação, a alegria do povo. Então, se fosse morar num país da Europa, provavelmente seria Portugal. Né? Espanha legal também, mas assim, o que me chamou muita atenção foi a Grécia, né? Com certeza a Grécia chamou muita atenção até porque foi por ali que começou o mochilão para mim, né? Eu pesquisei lá as praias mais lindas do mundo, paradisíacas, e daí apareceu Santorini, Mykonos, que são as mais badaladas, agitadas, são bonitas, mas apareceu Zakynthos, né? Zakynthos é o oposto, é uma ilha o lado oposto da Grécia, né? Então eu desci em Atenas, conhecia a parte da história, que é algo assim que chama muita atenção, né? A história, o que a gente via nos nossos livros, né? Estudando na escola, e você está presenciando, né? Na Acrópole, vendo toda aquela obra que foi, toda a história que aconteceu em volta daquilo. Eu vou até extrapolar, então, assim, dos países, né? Acho que passou dos 5, mas, assim, no geral, dos 15, assim, esses que mais se destacaram. São os que brilham mais. Isso, mas, assim, como eu falei, assim, cada um com a sua... Com a sua é muito distinto, forma, né? E o povo também. Por exemplo, fora da Europa, o México, foi uma passagem, assim, extraordinária, porque foi uma das paradas para viagem para a Europa, né? Então, quando chegamos lá, tinha poucas horas que a gente iria ficar lá, não daria um dia inteiro. Então, eu saí do aeroporto, peguei um trem, né, para a cidade do México, muita gente,
é um fluxo de pessoas muito grande, é uma cidade muito agitada. Peguei e fui para as pirâmides lá, peguei um ônibus e procurei pegar, assim, no mochilão é uma experiência, né? Você vai com um pacote de viagem, é outra experiência. Você vai com a família, é outra experiência, né? Mas eu procuro sempre no mochilão ter uma vivência que às vezes não está em evidência, e você conhece Sim, o aquela dia a dia. experiência de nativo, né? Isso não aquela mesmo. coisa turística, Isso. só ir no ponto turístico. Isso, né? e isso aí que faz a diferença. Você conhecer o certeza. povo, a comida de verdade. Tem países que, o prato principal é esse, só que o nativo não come aquilo. Né? É o Exatamente. turista, é pro pro turista. né? E no México foi uma experiência, assim, fora então da Europa, assim, que foi fantástico, assim, de conhecer as pirâmides, você pegar uma van e ir para as pirâmides, chegar lá, toda uma história, assim, algo diferente, né? Então, e eu sempre digo, assim, para os amigos, para os alunos, né, para a família, a viagem, se possível, não que precisa ser para o exterior, seja no Brasil, seja na tua região. Às vezes a gente não conhece as belezas da região, né? Mas, assim, a experiência da viagem, às vezes, fala assim, é uma graduação, né? É algo que você traz da vivência. Tem gente que vai fazer muita leitura, tem o conceito teórico, né? Viu só nos livros e não conhece. E você lá vivenciando, né? Tendo essa experiência, é algo assim que faz total diferença. E dessas experiências todas, sabe? Tem alguma história assim realmente hilária, uma atrapalhada no exterior, além dessa do prato no Japão? Né? Sim, são vários aqui. O podcast ia demorar bastante. Mas, assim, uma que me chamou muita atenção e foi muito engraçado, que quando foi na Inglaterra, né? Então, um país que eu gosto muito também, que tenho amigos que moram lá, né? Tenho praticamente irmão, Giovanni. Na Suíça também, né? Tenho um amigo, Thiago. E foram duas histórias, né? Uma na Suíça e outra na Inglaterra. Então, na Inglaterra, eu fui para Liverpool, né? Na cidade dos Beatles. E eu falei assim, eu fui no estádio, né? Do Liverpool. E depois falei assim, vamos lá no barzinho que os Beatles tocavam e tal, né? E eu peguei e fui pro barzinho, cheguei lá e falei assim, nossa, a caverna, né? Falando em português, a caverna. E falei assim, nossa, que sorte, né? Um dia que tem pouca gente e tal. E eu olhava na internet e falei assim, é esse nome, a caverna e tal. E tinha a estátua lá do Lennon na frente e tal. Falei assim, vou entrar aqui. Sossegado, entrei, peguei uma bebida, fiquei lá e pouca gente lá dentro. Falei assim, poxa, mas não tá certo isso aqui, né? Mas, enfim, a bebida tava ruim, o ambiente não era dos mais legais. Falei assim, bom, mas não tem os Beatles, o pessoal, sei lá, desanimou um pouquinho deles, não sei. E fiquei lá um tempo, tirei foto, gravei, mandei para os amigos do Brasil, para a família. Falei assim, aqui eu tô no barzinho que os Beatles tocaram, aqui os instrumentos, tinha os instrumentos deles lá e tal. E filmei e saí feliz da vida. Decepcionado por ter pouca gente, mas feliz por ter conhecido o local. Mandei mais uns metros, olhei para frente, estava escrito o mesmo nome do barzinho anterior, a caverna. Falei, mas não é possível. Retornei no barzinho que estava a estátua, e tinha um nomezinho bem pequenininho embaixo, que era tipo um cover do bar, né? O bar cover. E no outro, lotado de gente. Foi horas na fila esperando para entrar, né? Mas quando entrei, o barzinho fantástico, né? Tinha todos os instrumentos, tinha vestimenta, valeu a pena. Um ambiente com várias bandas tocando as músicas dele, assim, você sentia o clima dos Beatles, né? Parece que você retornava ao tempo deles. Mas que legal que você pôde ter a experiência correta, né? Imagina ir embora, assim, o galera olhar pro vídeo, não, mas acho que não é aqui não. Daí depois eu peguei, repostei, falei assim, pessoal, desculpe, errei, não era lá. Daí, mas faz parte, né? E uma outra experiência que eu tive foi com um amigo Thiago na Suíça, né? A gente foi esquiar. E no Japão eu fazia snowboard, né? Não esqui. E ele falava assim, não, aqui na Suíça o pessoal gosta mais do esqui. Os meus amigos daqui gostam de esqui. Ninguém usa prancha, né? No snowboard, não.
Daí trocamos lá os equipamentos e subimos a montanha. Chegando lá, quando você coloca o esqui, né? Quem tem experiência de ter colocado o esqui, calçar ele, é horrível, né? Você fica meio inclinado, ele fica com os bastões e vai deslizando, e você tem que pegar o teleférico para subir e tal. Falei assim, a nossa primeira experiência tinha as pistas diferentes, né? E daí falou assim, iniciante, intermediário e avançado. Daí é aqueles morros, assim, que o pessoal pega uma velocidade incrível. E nós falamos assim, vamos no iniciante, né? Só que no iniciante só tinha criança de 5 anos para baixo, porque lá na escola, né, eles já têm aula de esqui. Sim. E a criançada... É tipo o futebol deles. Isso. Não, eles vão descendo o morro a 1000 por hora. Daí nós falamos, não, vamos na pista ali de iniciante. Tá escrito iniciante, vamos no iniciante. Daí o nome da pista era Pikachu. Aí já começou por aí, Pikachu, mas daí não dá, né? Isso na Suíça, né? Nome japonês. Tá, vamos na pista Pikachu. Daí você pega o teleférico, sobe, vai na pista e daí vai descendo, né? Daí os dois. Um desce, cai. Daí outro desce do outro lado. Daí um consegue descer um pouquinho, daí o outro some. Daí fica esperando. Quando volta, o outro tá lá arrebentado. E foi um tempão assim. Daí numa hora eu peguei o teleférico, subi e escorreguei do teleférico. Meu Deus. Né? Eu escorreguei, mas tava baixo ainda. Só que daí não tinha como tirar a bota para me equilibrar para pegar o teleférico. E daí começou a dar maior confusão, né? E ficou aquele tumulto, a fila estava deixando espaço para eu pegar o teleférico, me agarrar nele, sentava e subia para depois descer. E daí eu fiquei um tempão, daí o pessoal passava dando risada e eu subia, daí ele começava a deslizar, assim, aquele negócio de desenho animado, sabe? Daí ficava lá patinando e descia. Chegou uma hora e falei assim, deixa quieto. Fiquei uma meia hora sentado lá. E daí depois, quando eu consegui subir, daí desci mais uma vez. Daí a gente capotou, ficava atropelando as criancinhas. Daí o pessoal pediu pra gente dar uma segurada. Daí eu falei assim, não, vamos desistir dessa... Pista Pikachu. Isso. Mas as fotos saíram bonitas, não, né? Depois das fotos a gente fez uns takes ali, ficou legal. O pessoal achou que era profissional depois. Mas a vergonha... E outra, ninguém conhecia, né? Também ficou... Essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Não, esse foi mais um esquiava e outro pedia desculpa, né? Ia atropelando os outros. Mas... Era bom estar em dois. Né? Imagina sozinho, né? Tá louco. Mudando completamente de assunto, Fábio. Vamos para outra ponta agora. Vamos para outra área. O Fábio é um dos primeiros caras que talvez a gente tenha convidado e a princípio ele não aceitava, né? Ficava fugindo do Cuca. Mas recentemente aí eu fui num evento, a convite de uma amiga, e encontrei o Fábio, encontrei ele muito bem, inclusive, lá. E aí fui olhar no meu celular e falei, puxa, convidar ele de novo, né? Fui olhar no meu celular meu último contato com ele, que era de setembro de 2023, né? Há mais de um ano, então, que foi a sua última recusa. Enfim. E aí aconteceu, bom, vou convidar ele, estou vendo ele muito bem, que ele, na verdade, quando eu fiz esse convite no ano passado, em 2023, o Fábio disse, olha, eu não estou tão legal agora, vamos dar uma segurada, vamos esperar um momento que eu esteja melhor, aí vai ser legal. E o que é que mudou, Fábio, nesse um ano e pouco aí? O que mudou na vida do Fábio de setembro de 2023, a sua última recusa ao Cuca, para o Fábio agora de novembro de 2024? Luciano, foi aquela época que você tinha convidado ano passado, realmente foi um momento, assim, da minha vida, assim, que a gente ganha em experiência, mas foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Um dos mais difíceis, né? Teve outros momentos, né? Mas quando você havia feito o convite, então, em setembro, naquele período, assim, eu estava passando uma fase muito difícil, sabe? E isso... quando eu falei para você, não estou bem, porque eu sabia que se viesse naquele momento, não iria agregar muita coisa, não ia ser legal. Porque
em fases da vida, você tem os altos e baixos, mas Todo naquele mundo momento tem. específico, a gente estava muito afastado de Deus. Aham. Eu estava eu e a Dani, né, em momentos difíceis, seja financeiro, Aham. de relacionamento, daí começa a afetar. Sim. E tava pensando assim, muita besteira. Eu não queria sair de casa, né? Eu tava Aham. trabalhando remoto, né? Eu não queria mais estar trabalhando na docência, né? Eu Uhum. tinha desanimado, eu não queria trabalhar com pessoas mais, né? E sempre foi assim, a partir do momento que eu entrei na docência, foi algo assim que falou assim, é isso que eu quero para minha vida, Aham. né? Esse contato de poder ajudar a pessoa, a formação Uhum. técnica, a formação como pessoa. Isso fazia total diferença na minha vida, né? Esse era um propósito. E naquele momento, não, eu não queria mais, tive algumas decepções, não queria Uhum. mais continuar com a docência, né? Não tinha sentido mais a vida, né? E nada dava certo, financeiro não dava certo, os negócios não davam certo, tudo que você entrava não dava certo, né? E pensei em alguns momentos tirar a vida, Aham. né? E daí, hoje, quando você fala, as pessoas falam assim, poxa, por que você não me procurou? Por que né, eu estava ali do seu lado, teu amigo, família e tal. Aham. Mas você fica num mundo tão fechado que você acaba perdendo sentido, né? Então, foi uma fase, assim, realmente difícil, que estava entre tirar a vida ou não, desanimado, afastado da igreja, dos amigos, da família, né? E às vezes, assim, na frente dos outros, assim, demonstrando que estava tudo bem, Aham. né? Mas eu dentro de mim eu já não conseguia controlar mais. E foi foi uma mudança específica, que foi a volta para Deus, né? Voltar a seguir a palavra. Então, que foi o ponto-chave, né? Eu falei antes de propósitos que a gente tem, e eu creio que Deus tem um propósito na minha vida e Ele me fez voltar. E nessa semana, quando você participou do evento, foi essa semana especial um marco na minha vida, né? Naquele dia da palestra, da abertura, então, que eu consegui reunir alguns professores que trabalhavam comigo, que eram uma equipe fantástica, que eu consegui reunir. E daí vem à tona, né, tudo que estava acontecendo o ano passado, de você não querer viver, não querer sair de casa, não querer ter contato com pessoas, né, se fechar para o teu mundo e ter o contato com o aluno, sabendo que você tem propósito, pode fazer a diferença na vida deles, né, a amizade, o quanto é importante a amizade junto, né, tá junto, a família tá junto. Então, naquele momento, eu estava me realizando novamente, né? São vários momentos da vida que marcam aquele momento, essa semana, né? Ontem à noite também foi muito marcante, teve homenagem por parte dos alunos no encerramento e foi muito marcante, né? Então, o que aconteceu do TAF do ano passado para cá foi essa volta para Deus, né? Tá seguindo esse caminho na igreja, fazendo a nossa parte, servindo, né? Tendo propósitos, né? Eu sempre falo assim, às vezes não adianta a gente ser uma pessoa do bem e não praticar o bem, não servir, não ajudar, né? Eu sou uma pessoa boa e não faço mais nada. Eu sou uma pessoa boa, né? A pessoa má também é a mesma coisa. Se ela também não fizer nada de mal, não vai mudar em nada. Mas a boa, se você pode ajudar, se você pode fazer a tua parte, aí sim. Mas se você ficar parado, você vai ser morno, você vai ser igual ao cara mal, né? E daí eu senti no coração, nessa semana, que eu deveria aceitar o convite, que era um momento, né? Com certeza, estar com vocês seria uma experiência fantástica, né? Falei assim, não, eu vou aceitar o convite, né? Você fica na ansiedade do programa, né? Mas eu tinha certeza que ia dar tudo certo, né? Que bom. Mas assim, por isso eu sempre converso com os alunos que eu tenho contato e eu sei que os professores, vocês também, nós somos referência, né? O aluno vai mirar, quem assiste o podcast, eles se inspiram em vocês, né? Então, você tem que cuidar em tudo que você faz. Você não pode ser diferente na rua como você é em casa, né? Você tem que ser o mesmo sempre.
Sim. né? Tratar bem as pessoas. E isso aí que eu tinha perdido o sentido, né? Então, essa mudança, essa virada de chave, né? Foi esse contato com Deus, voltar à parte profissional, que me marcou muito, né? Essa volta. Eu não imaginaria que em tão pouco tempo seria essa virada de chave, né? Eu recebi o convite da Unipar para estar retornando, né? Depois de 20 anos, eu retornei para lá e hoje estou em casa. Me sinto muito bem, realizado na profissão. Faço o que amo o que faço. Né? Então, eu sou um privilegiado, né? Porque às vezes você faz porque tem que fazer, mas você fazer alguma coisa que você tem, aquela paixão por fazer, né? E poder fazer diferença na vida das pessoas. Eu sempre falo isso, né? Você tem que fazer diferença na vida das pessoas pro bem. Sim. Né? E, Fábio, você é um legendário, né? Legendário. E eu percebo que as pessoas ainda têm muita dúvida sobre o que é ser um legendário. Até me recordo que eu vi uma publicação do Jornal de Beltrão, falando um pouquinho, e eu lembro que os comentários, as pessoas fazendo muita pergunta, assim, conseguindo entender direito do que se trata, né? Conseguiria contar um pouco pra gente o que seria? Sim. Eu sou o legendário 71.303, né? Então, cada um que entra no Legendários, né, ele sobe a montanha, no final ele recebe uma numeração mundial. Né? Então, o Legendários iniciou na Guatemala, né, em 2015, e hoje tem mais de 15 países que possuem os Legendários, né, os top. E na Europa agora está iniciando, né, em alguns países, no Japão também, né? Então, é um movimento para homens, né, que tem o objetivo, ele não é de nenhuma religião, né, mas ele é de cunho, segue a Bíblia, Deus, né, a parte cristã, que visa resetar, né, até a parte de tecnologia, né, resetar o homem, para ele voltar ao estado original dele, né, seguindo os princípios, né, a parte da lealdade, a parte da honra, né, para depois para voltar a fazer diferença na vida da família, da comunidade, das pessoas que estão próximas, né. Então, essa subida da montanha são 4 dias, 72 horas, né, que os homens sobem a montanha. O primeiro passo você vai como senderista, né, a primeira vez. Depois você se torna um legendário. Né? E lá a gente não pode contar muitos detalhes, né? Até por isso que você falou no jornal, o pessoal tem muita dúvida. Sim. Né? Mas o que eu posso falar assim, que é algo transformador, né? Que você vai para a montanha para você ter o contato com o legendário número 1, que é Jesus Cristo. Né? Então você vai ter esse contato com Jesus Cristo, né? Você tem momentos da palavra, isso eles não abrem mão, né, da palavra, e você volta realmente transformado. Né? Não é uma ou 2 pessoas que falaram que fez a diferença na vida, mas de todos que eu conversei, foi unânime, né, que teve transformação. Seja no período que você está se preparando para ir, estando lá na montanha, né, isolado de tudo, sem acesso a celular, nada, contato com pessoas de fora, você tem toda uma preparação lá, né, o contato que você tem, a experiência que você tem, né, a gente fala assim, desfrute o caminho, né, então esse contato, você fortalecer a tua família que está lá, os grupos que estão lá, que se tornam famílias, quando você volta, é uma transformação, né, então para mim também foi assim uma mudança muito importante na minha vida, né? Transformou. Então, os detalhes, porque a gente quer que todo mundo faça. Sim. Se possível, todo mundo faça. Porque você volta com um coração diferente. Né? Então, para mim, fez muita diferença. Eu vou participar do Top em dezembro, que é um especial. Quando eu fui, subiram 505 homens, né? Entre senderistas e legendários, metade. No final do ano, em dezembro, para ir subir a montanha 1.000 homens. É um dos maiores. E eu fiz em Dourados, né? Então, que ele é o mais próximo da Guatemala, né? A trilha, né? O top, né? Que a gente fala, que a trilha, ele é o mais próximo da Guatemala.
né? Então, essa experiência, assim, você fecha o ciclo quando você vai pela primeira vez e quando você vai servir. Então, eu vou acompanhar agora as famílias, né, servindo, né, que faz parte dessa parte cristã do servir, né? Então, para mim, assim, é uma honra, né? Você conquista a farda, né? A farda laranjada, né? Você conquista. E essa numeração é mundial. Então, hoje, em torno de 70 para 80 mil, mas a expectativa para alguns anos de alguns milhões de homens, né, se tornarem legendários, né? Tem os Estados Unidos também, né? Tem um movimento forte lá, tem uma base legal. Mas, assim, para mim, totalmente virada de chave, né? Foi, assim, muito importante. Sim. Fábio, vamos mudar de assunto de novo agora. Agora a gente vai para outra área e eu relembro um fato que me chamou muita atenção. Em uma determinada oportunidade, o Fábio organizou um evento na área do curso dele, de sistemas, e nessa ocasião ele acabou relatando alguns dos seus cases de fracasso. E a gente sabe que nesse meio acadêmico o pessoal é muito oposto disso, né? Então, boa parte dos professores querem mostrar, alguns tendo cases reais de sucesso e outros nem tanto. Cases inventados, cases né? meio fakes, né? Eu já vi isso, inclusive, né? Sim. Adapta uma historinha da internet e vende ela como se tivesse vivido aquilo. E o Fábio, eu achei ele muito corajoso, porque em determinado momento ele organizou um evento e um dos, vamos chamar assim, de quadros, um dos momentos desse evento, ele se propôs a contar as experiências nesse sentido de empreendedorismo que ele tentou e que não deram certo. E que eu achei, além de ser corajosa, muito engraçada na época, né? Tá afim, Fábio, de contar para nós um case de fracasso? Com certeza, com certeza. Porque assim, né, Luciano, a vida a gente sabe que em vários momentos Sim. vão ocorrer. Se você não inevitável. tiver isso, você vai ter os momentos de fracasso, de sucesso. Como eu falei antes, né, é a jornada do herói. Às vezes você está em cima, às vezes você vai estar embaixo e não espere que vai ser diferente, né? Você não acha que vai estar sempre por cima, que vai vir algum problema. E isso que eu sempre procuro passar, que a vida não é um mar de rosas, você vai passar por dificuldades, você tem que sempre se preparar. Mas nessas histórias, né, de fracassos, não foram exatamente na área de tecnologia, mas eram experiências de empreendedorismo, né? Acho que para a vida. Que o objetivo sempre foi, nesses dois casos, né, foi empreender para ficar o último ano da faculdade só estudando, me dedicando só aos estudos no último ano de graduação. O primeiro foi do coco, né? Foi em Cascavel, né? Foi na Expovel, né? Aqui Expobel, lá Expovel, que participei de uma reunião na semana do evento, tá vendendo pizza, né? Eu falei assim, vou vender uma pizza, fazer um lucro ali, fica um ano só estudando. Chegando na reunião, tal, o pessoal falou assim, pizza, mas não tinha ninguém de uma outra área que é muito bom e tal, vai estar quente na semana e tal, que era vender água de coco, né? Água de coco. Daí, mas não é água de coco que hoje você tem aquelas maquininhas, você coloca o coco, ele já fura, já sai no copinho plástico. Não, era artesanal. Raiz, artesanal. Daí eu pensei assim, cheguei em casa, falei assim, tem um amigo que mora no Nordeste, conversar com ele se ele consegue aí um carregamento de uns cocos para nós. Liguei na organização do evento, falei assim, posso mudar de pizza para coco? Pizza pequenininha, fácil de carregar, né? Falei assim, tem como mudar para coco? O cara falou assim, tem como mudar. Tanto que a pessoa que do ano passado, do último evento, ele não está esse ano, mas ele fazia gelo de água de coco, ele vendia o coco, então, né, vai ter opções, né? Você pode servir no evento, pessoal que pede o gelo de coco e tal. Eu falei assim, legal, a gente pega uns cocos, a margem era fantástica, né? O coco era o quê? 17 centavos, no máximo 23 com frete, vamos imaginar assim. Eu pensei, legal, esse valor, vamos pegar bastante coco, né? Vamos faturar aqui, né? Eu liguei pro meu amigo, daí
falei assim, e aí, como que tá? Você consegue um carregamento de coco? Sim, eu consigo, tem uns conhecidos aqui. Eu falei, tá, quanto você me consegue? Uns 3.000 cocos você consegue? Daí ele falou assim, consigo. Eu falei assim, e eu só na calculadora do lado falando com ele, né? 3.000 cocos, não, eu falei, a margem, tá, não. E 6.000 cocos, você consegue? Consigo. Ah, então fechou, pode confirmar 6.000 cocos. Daí você começa, depois que você fecha o negócio, fez o primeiro depósito, né? A parte inicial. Daí você pensa, poxa, mas 100.000 cocos vai vir como? De caminhão? Que tamanho que é esse caminhão? Que volume que é esse coco? Daí já começou por aí, né? A pizzazinha pequenininha, o coco, né? Mas o coco do tamanho de uma melancia que vinha do Nordeste. E daí foi uma aventura. Daí aquele coco demorou 5 dias de viagem, né? Quando eu acordo um belo dia, olho na frente de casa um caminhão de coco, um caminhão velho, com as madeiras do lado, apoiando o coco caindo. Daí não tem como contar coco. E o cara falou assim, cada pouco eles me ligavam falando que parou num posto policial e tava, né, fora das normas, claro, um caminhão velho com madeira apoiando 6.000 cocos. E daí cada parada desciam 100 cocos pro pessoal e distribuía para todo mundo, né? Fazia uma grade e tal. Não é na boa, assim, né? Tipo, não sei qual que era a negociação, mas era em coco, não tinha como ser diferente. Era o que tinha, né? Isso. Daí, beleza, chegou o caminhão de coco, daí eu falei assim, tá, mas eu ia colocar, eu na minha inocência ia colocar na garagem de casa. Falei assim, mas não tinha noção do volume. Era muito coco mesmo. Eu falei assim, vamos ter que alugar um lugar para colocar esses cocos. Beleza, aluguei um galpão. Tá, foi galpão. Daí, tá, como que nós vamos descarregar? O caminhoneiro não vai ajudar, o cara vem só fazer o frete. Chama os amigos, né? Tá, alugamos o galpão, chama os amigos, daí vai uma madrugada inteira para descer os 6.000 cocos. E daí no começo a gente tava, né? Eu jogava o coco, pegava em cima, embaixo, chegava um pouco, tava jogando, fizemos uma rampa, jogava, daí às vezes jogava, e daí o cara ajudava, arrumava do lado, caiu o coco no peito. Chegou uma hora que eu levei uma no peito e uma na coxa, eu falei, não, parou esse negócio, vamos jogar tudo aí, se perder metade, a gente vende a outra metade e tal. Daí todo problema de logística, né, para você, como que você carregar 200 pizzas, você leva uma caixa térmica. E para carregar 6.000 cocos? E para gelar 6.000 cocos? Né? E outra, para abrir os 6.000 cocos. Como que a gente vai abrir? Os caras lá do oeste do Paraná para abrir coco. Daí o caminhoneiro falou assim, não, é moleza. Pegou o facão no caminhão, pegava o coco aqui, só 2 touradas ali, tava aqui, colocava o canudinho, tá aqui. Beleza, né? Fui pegar o primeiro coco, peguei o facão, voou o facão lá pra frente, facão, tudo. Tá, beleza. Vamos fazer o quê? Né? Vamos pegar um abridor, não tinha aqueles modernos, furadeira. Pegamos uma furadeira, Érico. E aí? Daí foi o pior, né? Daí, não tinha como gelar tanto coco. Daí eles até conseguiram um quiosque do lado. Falaram, coitado, é tudo piazada, tudo amigo. Imagina, começo de faculdade, né? Os amigos, irmão, irmã e todo mundo lá. E daí chegava o pessoal que pedia coco, e nós com as super promoções, leva 3 cocos, portanto, daí o pessoal vinha, você ia lá, furava e voava coco para tudo quanto é lado, no cliente, em nós, e ficava aquela bagunça, sabe? E daí pelo fato do coco tanto tempo na estrada, imagine o tempo da estrada, mais os dias da feira, alguns estragavam, né? Até da colheita até ao consumidor final estragavam. E daí você lá, né? Delicadamente, furava o negócio lá, colocava o canudinho, daí a pessoa experimentava, estava estragado, né? Daí chegava assim, voltava, tá estragado, não, tudo bem, a gente troca, daí dava outra, tá, obrigado, saía, voltava, tá estragado, daí falava assim, não, daí, um dia como experimentar, né? Falou assim, não, a gente troca. Daí falou assim, não, mas experimenta. Daí a gente tinha que experimentar. E daí, assim, pior é aqueles que falavam assim, a gente quer o coco que tem dentro, você pode cortar, mas era aquele coco verde, né?
Daí a gente pegava e ia atrás do quiosque para cortar e rolava o coco na terra, e confusão. E daí, abria o coco, limpava ele, entregava, assim, era um desespero. Resumindo, choveu, não vendemos direito os cocos. Levamos para casa, sobrou uma parte. Tem coco até hoje? Tem coco até hoje. Peguei um nojo de coco por uns meses da vida. Não tinha como. Não, aquele negócio começava a apodrecer, porque daí você imagina, deve ter sobrado uns 3 mil cocos em casa. Não, 2 mil cocos. Tá, daí cabia na garagem, né? 2 mil cocos. Daí no coco, água, congelava um pouquinho, fazia, né? Receitas. Só que daí, como que você vai jogar fora os 2 mil cocos? Você tem que pegar caçamba. Foi mais dinheiro em caçamba. Eu tive que, naquela época, tivemos que adaptar o carro para levar o coco, conseguir freezer. Resumindo, prejuizaço, né? Porque era pizza, era colocar numa térmica, levar facinho. E... Vou levar 6 mil pizzas para fazer, né? Mas assim, ali nessa experiência de fracasso, né? Foi assim, a união dos amigos, né? Dos irmãos ali, meus irmãos parceria sempre, os amigos parceria sempre. Então no final foi muita risada, né? Choveu, daí vendeu menos. Resumindo, dessa parte do coco, quem ganhou dinheiro foi o cara que eu consegui vender os cocos a preço de custo praticamente, que tinha uma câmara fria na cidade, e ele aproveitou bem mais. Ele foi... Para ele foi rentável. Foi rentável. Daí, nos anos seguintes, ele vendia na cidade coco. Ele tinha, né, outras frutas, mas o nicho principal dele era coco. Então, você abriu o olhar dele para essa nova modalidade. Empreendedorismo ali, para ele foi bom, importante, caso de sucesso. Né? E a outra experiência, né, não contente com não dar certo no final de ano. Insatisfeito com o resultado do coco. Vou me aventurar de novo. Deu um prejuízo aqui, vamos tentar consertar isso aí. Isso tudo para o último ano de faculdade, tá de boa, só estudando. Surgiu a oportunidade de montar um restaurante em Meia Praia, né? Tinha um amigo, a família tinha um restaurante, eles iam montar um outro, né, em Itapema mesmo, e daí ia arrendar o pequeno lá, né? Era bem localizado, de frente para o mar, tirando o nosso adversário, que tinha uma barraquinha de crepe suíço e água de coco. Aí um rival à altura. Peguei raiva dele, que era bem na frente, que era a disputa ali. Mas o restaurante era pequenininho, e servia comida a quilo e tal. Daí eu peguei, convidei meus irmãos, consultei, falei assim, vamos encarar essa? Daí eu falei assim, vamos, né? Parceria sempre. Os amigos, daí... Não contente, chamei os primos também. Já misturei mais a família. Falei, vamos junto. Vamos. E a gente foi pra praia. Daí era 3 meses também. Tipo, terminou o coco, acho que em novembro foi a exposição. Daí logo em novembro a gente embarcou foi pra lá. Daí alugamos uma casa e tal, afastado do restaurante, e ficamos lá no restaurante. Experiência de cozinha zero, né? Zero. Vamos contratar uma cozinheira, indicar uma cozinheira lá e tal. E começamos a aventura em novembro para dezembro. No começo estava indo tranquilo e tal, né? Os atendimentos, até a gente pegar os esquemas. Mas daí a nossa concorrência era totalmente desleal, né? Porque daí o pessoal estava na praia, água de coco e o crepes, o pessoal já ia direto na barraquinha. E para nós era mais complicado. E para piorar, daí, assim, o nosso auge, e que para outro restaurante da família do amigo, foi na virada, Natal e Ano Novo, ali, aqueles 2 dias era o período que eles faziam a ceia de Natal para o pessoal do prédio ali, o pessoal da redondeza ali, eles vinham lá, confirmavam o pedido, eram os pratos mais elaborados, a cozinheira tinha um cardápio legal, né? Minha irmã tinha conhecimento de alguma parte, ela fazia alguns pratos específicos. Mas daí, no belo dia, na véspera da véspera do Natal, a gente foi deixar a nossa cozinheira master num golzinho que
tinha umas 8 pessoas dentro, né? Que ia toda a equipe de apoio, ia junto, daí a gente levava ela e voltava para nossa casa. Na hora que ela desceu, e deixamos lá 2 leitão lá, temperado, e os pratos tudo encaminhados. Quando chegamos na casa para deixar ela falou assim, eu agradeço o convite por ter, né, esses dias com vocês, mas eu não vou amanhã, né? Deixei tudo pronto lá, mas qual o motivo? Não, uma hora a gente conversa. Eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Chegamos, da casa da cozinheira até a nossa, foi aquela choradeira, aquele desespero. Falei, mas o que nós vamos fazer? Tinha mais de 100 e poucas pessoas confirmadas para janta, né? Não tinha como cancelar, tinha que, né, fazer uma reserva, antecipar e tal. Chegamos em casa, aquela choradeira, o que vamos fazer? Eu pensei, não, eu não posso estar abalado, né? Se eu for o primeiro a estar abalado, isso não vai dar certo. Daí eu falei para minha irmã, falei assim, o que você acha? Você encara? Daí falou assim, eu encaro, né? Daí os primos e os amigos, vamos para cima, né? Imagine, a mesma faixa etária praticamente da água de coco, que era de 17, 18, 19 ali, piazada. E os meus primos ainda mais jovens ainda, né? O primeiro emprego de um primo meu foi trabalhar com nós no restaurante. Para ele era o auge, para ele tudo era normal, aquilo era natural, era uma primeira experiência. Chegamos no dia, falei assim, vamos encarar. E foi aquela confusão. No final, deu certo, assim, foi bom, perfeito. No final, tudo empilhado, a cozinha ficou uma bagunça, né? Não tinha como repor, servimos bem, o pessoal saiu feliz. Daí, só assim, com a concorrência sem experiência, com a concorrência do quiosque na frente, o cara já era de anos, o pessoal conhecia, tinha facilidades de estar já na areia, o pessoal não ia sair da areia, ir para o restaurante pegar uma água de coco, uma porção, né? Pegava já Então, muita coisa é experiência. Daí, nos dias seguintes, o movimento estava fraco, né? Antes também estava um pouquinho fraco, e daí, pós ali ao Natal ali, de um dia estava chovendo, estava o tempo nublado, tinha quase ninguém, estava frio na praia. Já estava uma garoazinha assim, e pouca gente na praia. Daí a gente falou assim, sabe de uma coisa? Vamos pro Beto Carreiro. Vamos fechar isso aqui, vamos ficar o dia inteiro no Beto Carreiro. Já estamos perdidos, prejuízo nós vamos levar mesmo? Vamos ser felizes, né? Imagina, maior alegria no Beto Carreiro. Embarcamos no golzinho lá, agora em 7, não em 8. Levamos pro Beto Carreiro. Praticamente nós lá brincamos bastante, nos divertimos. E foi assim, resumindo, prejuízo de novo, né? Não contente com o primeiro caso de fracasso. Um atrás do outro ainda. E outra, né? Passei o ano inteiro tendo que trabalhar e estudar para o último ano, que era só para estudar, dedicar, não né? Deu. Não deu certo. Mas, assim, a experiência que foi, né? Tanto do coco como do restaurante, os outros casos de fracasso, eu não entendi o porquê. Minha mãe falava assim, você tá louco, você vai montar um restaurante, né? Ou os outros detalhes que aconteceram. A mulher que trabalhava em casa, né, que fazia limpeza lá em casa, em Cascavel, ela foi para a minha praia para trabalhar com nós. Então foi assim, só bagunça. Então, enfim, não deu nada certo, mas eu entendi. Então, voltando ali, eu entendi o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, né, de tudo dar errado, mas eu ter experiência, voltando também desde o falar em público, né? A experiência que eu tive, as frustrações até que eu falei do curso lá que eu fiz e achei que ia ser legal, estava me sentindo bem e o instrutor me frustrou. Daí eu comecei a entender, assim, isso estava me moldando para trabalhar com equipes. Tudo, o falar em público, o restaurante, a água de coco, como você tratar o teu cliente, as pessoas, no momento difícil você tem que estar tratando bem, porque ele não tem culpa do teu momento emocional, né? Isso aí depois eu senti que era todo o propósito para dentro da docência
e para as coisas que vêm pela frente. Né? Então, Uhum. e esses casos de fracasso aí, eu lembro que você assistiu e na hora você falou, o que me chamou a atenção foi essa sinceridade, né? Porque assim, como eu falo assim, quando você começa a falar só coisa boa, só sucesso, e daí a pessoa começa a visualizar em você, fala assim, poxa, mas ele fala tanto em sucesso, mas na vida dele, pessoal e profissional, não é tudo aquilo. Daí ele começa a analisar. E você mostrando a tua fragilidade, a pessoa... Isso é assim, muito importante. realmente, ó, Sim. se hoje ele está bem, ou ele está preparado, porque o momento que tiver a dificuldade, ele vai ter a experiência da frustração para se sair bem. Sim. Né? E caso real, né? Casos que promovem identificação, né? Da pessoa que está escutando, poder olhar assim, e sim, o que eu também já fracassei, o que eu aprendi com esse fracasso, né? Porque conforme a gente vai enumerando alguns, ou a gente aprende com eles para evitar os futuros, né? Ou senão a gente realmente vai emplacando um atrás do outro. Hein, Isso. E não adianta você falar também, você colecionar fracassos e não aprender com eles. Perfeito. Né? Não adianta falar assim, eu quebrei várias vezes, mas não aprendeu com ele, não adiantou de nada. Sim, vai continuar quebrando. Todo esse processo não adiantou em nada. Né? Estou aí. Muito bem. Chegamos no finzinho, então? Finalmente. Muito bem. Fábio, temos as nossas últimas perguntas para ti. Então, essa não é exatamente uma pergunta, mas é um pedido que tu possa divulgar o trabalho de alguém, Fábio. Né? De qualquer área, enfim, do que você quiser, pode ser mais de uma pessoa, mas é a oportunidade para você ajudar alguém aí, contar sobre alguém que você confia no serviço. Então, dessa pessoa ou do trabalho dessa pessoa, dessas pessoas, assim, não tenho dúvida. Uma pessoa assim que marcou minha vida desde o começo da minha história aqui em Francisco Beltrão, quando eu conheci essa pessoa, que é a Dani, que atualmente ela tem uma clínica de fisioterapia com outros profissionais da área também de fisioterapia, e ela está mudando, né, o estabelecimento, né? E nessa semana, assim, foi coincidentemente, assim, essa virada, assim, um momento marcante essa semana foi marcante. Todos os dias da semana foram marcantes na minha vida. Isso casou muito com essa parte aí de falar de uma pessoa ou de uma empresa que ela batalhou bastante, né? Ela tem a clínica de fisioterapia e ela atende crianças com autismo, com necessidades especiais, né? Os outros profissionais também, o Maurício trabalha com EVAs e tem os outros profissionais, tem a Lana, tem mais uma profissional que trabalha junto, a Eloá, e cada um na sua especialidade. Então, são 4 profissionais, assim, que amam o que fazem, né? E a partir do momento que você tem paixão naquilo que você está fazendo, tudo flui, né? E para quem vai procurar uma clínica de fisioterapia, né, você vai para se reabilitar, para você ter uma qualidade de vida melhor. Então, nessa semana, então, falar assim, na próxima semana, então, vai estar inaugurando a eFly, né, que é a clínicas integradas da Dani, do pessoal lá que vai estar indo com ela. É próxima ali da Unipar, ali perto da Monisat, do lado, ali no prédio. E com certeza, assim, por todo amor, toda a dedicação que ela tem pelos pacientes, que com certeza, dos 4 profissionais, assim, e eu vejo os depoimentos, escuto os depoimentos, assim, que realmente transformam a vida, né? Às vezes você chega ali com uma demanda. Debilitado e tem a dificuldade, tem casos que vão ser pro resto da vida, mas você consegue dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa e você transforma a vida realmente. Então, eu fico, nova, né? Então, oficialmente eu estou anunciando, né? Que ela mal não iniciou ainda, eu já estou fazendo então o lançamento da eFly Clínica Integradas, né? Então, ali perto de casa, então, assim, a qualidade de vida também, nossa, a gente mora, legal. eu trabalho ali próximo, o apartamento é próximo e acho que beleza. Assim, se olha, eu estou pensando, é uma sala muito bonita, inclusive que estava fechada há um tempo, né? Nunca, isso mesmo.
Acho que é o primeiro uso dessa Primeira sala. locação, né? isso mesmo. É um lugar E muito está sendo legal. assim abençoado. A gente vê assim o pessoal envolvido no trabalho, o pessoal que está trabalhando, a gente conhece, né? Tem o pessoal da igreja, tem o pessoal de confiança que está junto lá. Aham, Vai ser com certeza um ambiente assim abençoado, aham. né? Que Deus vai usar para boas obras, né? Então a gente fica legal. feliz. E essa pessoa que é a Dani, eu amo de coração, que transformou a minha vida e a gente se cuida muito bem e eu vou cuidar dela sempre, né? Então, é uma homenagem a ela, então, essa indicação. Muito bem. Muito bom, muito bom. Muito bem. Finaliza então, Tá Luciano. bem? Fábio, se você pudesse viajar no tempo e encontrar lá o Fábio Taffi, Fábio Alexandre Taffi, de 17 anos de idade, que conselho você daria para ele? Eu tentei até agora, assim, Não chorar? lendo, O Fábio é conhecido por chorar. Sim, quando eu peguei o roteiro para dar uma olhada, ver mais ou menos qual seriam os temas, né, os tópicos, eu já estava emocionado, né? Aham. Então, o conselho que eu dou assim pro Fábio dos 17 anos é que curta cada momento com a família, né? Uhum. Cada momento acho que é a fase da família. A gente vê hoje muita família desestruturada, pessoas Uhum. desviadas porque não teve uma base familiar. E a pessoa que você vê que teve uma família, né? Claro, o pai sozinho, ou a mãe sozinha, consegue dar conta. Mas a gente nota que quando tem a base familiar, faz total diferença, Uhum. né? Então, eu curti muito a minha família. Então, eu daria o conselho de curtir a família, aproveitar cada momento. Eu curti, mas gostaria de ter aproveitado mais. Cada momento, né? Uhum. Você está em contato com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos, curtindo as brincadeiras, o almoço, sentar para conversar, né? Estar junto nas viagens, viver cada momento, né? Que eu falei assim, a gente morava junto uma época e no Japão que a gente começou a viver junto, né? Ter as vivências, as experiências, né? Eu falo sempre assim para os meus amigos, para os meus alunos também, sejam pessoas boas, pessoas do bem, né? Eu sempre falo assim, na nossa área de tecnologia, né? Se eu fosse falar para o Fábio ali e falo para os alunos agora que ser profissional de área de tecnologia ou qualquer outra área, você vai se dedicar, você consegue, né? Se tornar um bom profissional. Mas uma pessoa do bem, uma pessoa centrada, uma pessoa de coração aberto, honesta, é mais difícil da gente formar hoje em dia, né? Então, por isso a base, né? Então, voltando aos 17 anos, eu falaria pro Fábio, curta a vida de uma forma correta, né? A gente sabe que a gente quer aproveitar a vida, e o aproveitar a vida não é sempre a melhor escolha, né? Você tem que saber o que é o melhor, e a base vai vir da família, né? Então, assim, eu fiquei pensando em várias coisas que eu podia falar assim, leia mais, estude um idioma, né? Se dedique, procure saber a área que você vai seguir, né? Procure aproveitar o bom momento. Mas, resumindo, a base é familiar. Se você tem a família próxima, privilégio de quem tem. Tem gente que já nasce, já quando, né, acorda para a vida, já não tem o apoio do pai nem da mãe, não tem nenhuma família, né, criado pelos avós, pelos tios. Mas assim, eu acho que é um momento importante de refletir, né? Nos 17 anos, a gente cobra muito do jovem, né? Seja para o que você vai ser quando da vida, ou quando é pequeno, o que vai ser quando crescer. A gente cobra demais. E 17 anos a gente sabe que não tem uma maturidade para você definir a tua vida, né? Então, e um conselho assim, dedicação, seja uma pessoa honesta, correta, né? O sucesso depois, né? O financeiro, ele vai vir com um bom trabalho, com certeza, né? E outra, não é sobre o dinheiro, né? É tudo sobre você se sentir bem naquilo que você está fazendo, dar o seu melhor, independente do processo, da fase da vida que você está vivendo, né? Você pode estar lá trabalhando no restaurante de garçom, né? O que a gente fez, a gente estava trabalhando de garçom, a gente, por mais que era o dono, está lá trabalhando. Você
tem que aproveitar cada momento para ganhar experiência. Eu não sabia com 17 anos, então, mais ou menos nessa idade, eu não sabia o que viria pela frente, mas eu já tinha ciência que cada momento que eu estava passando da vida era para lá na frente ter um propósito maior, né? Então, você não entende naquele momento, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Né? Então, lá na frente vai ter sentido. Então, faça o teu melhor naquele momento. Com certeza, você vai fazer diferença na vida, na tua e de muitas pessoas que estiverem à tua volta. Muito bem. Muito bem. Nós agradecemos, Fábio, a tua presença. Eu sei que você está numa semana Puxada, né? extremamente agitada, né? Com compromissos de dia e de noite, né? Por conta dos eventos do teu curso. E mesmo assim, você arrumou um espacinho aí para estar aqui com a gente. Fábio é um cara que eu conheço desde 2003, sempre respeitei muito, porque ele sempre foi uma pessoa que respeitou, ele estava numa posição, digamos assim, de ser a pessoa a ser respeitada, porque ele era o professor, mas é uma pessoa que sempre respeitou muitos alunos, e sempre foi muito humilde. Isso sempre me chamou muito a atenção, sempre gostei muito dele, tanto que a gente é amigo desde lá, né? Desde 2013, né? Ainda temos esse vínculo de ser flamenguista, de vez em quando dá para cornetear um ou outro, né? Chorar Ele junto. muito mais por dentro do que acontece com o time do que eu, que só acompanho quando tá para ser campeão, assim, né? Da fase boa só, fase né? boa. Tipo, nesse final de semana. Exatamente. Esse final de semana dá para assistir, acompanhar, Isso, acompanhar. contar vantagem segunda-feira, tomara. Segunda-feira já assistindo o podcast Feliz da Vida. Mas muito obrigado, Fábio, pela tua presença. Muito obrigado mesmo. Que baita episódio, hein? Muitas boas histórias. Eu agradeço de coração, Érico, Luciano, pela oportunidade de estar aqui, o pessoal que está acompanhando aqui, não é só aqui, tem o pessoal aqui que acompanha. Hoje estamos com a equipe completa. Hoje tá cheio aqui. Isso. Quero agradecer o convite de vocês. Hoje temos aí Dudu e Patrícia. Isso aí. Que tal, hein? É uma honra. E uma honra estar aqui. A gente sabe que o podcast é assistido, o pessoal curte bastante, né, comenta, né, e eu acompanho vários episódios, vou falar que assisto todos, mas eu procuro estar sempre acompanhando os bons programas, né, e vejo, assim, o profissionalismo de vocês, né, quero dar os parabéns, né, pela seriedade, pela dedicação, continue, né, o trabalho está sendo bem feito, como eu falei, plantando, você vai plantando, vocês vão colher com certeza e já estão colhendo, resultado de muito sucesso, mas vem com esforço, né? Com certeza. E agradeço de coração, assim, me senti muita vontade, né? Não sei, vocês comigo, né? Se tudo certo. Atendi as necessidades, mas assim, a partir do momento que o Luciano convidou agora, nesse momento, e ele fez uma pregação comigo na terça-feira, e ele me convenceu. No primeiro momento, eu até tentei escapar. Eu falei assim, não, eu faço no final do mês. Mas ele falou assim, não, esse é o momento e tal. E eu senti realmente, Luciano, que era o momento. Logo depois, eu senti que era o momento que, por mais que foi corrido essa semana, realmente, né? Mas como eu falo assim, essa experiência com vocês aí, eu tinha certeza desde o começo, só que o ano passado ainda não estava preparado e esse era o momento certo, tudo no seu momento. Tudo né? no seu tempo. Eu agradeço certo. a vocês, agradeço principalmente a Deus pela oportunidade, né, de a gente estar aqui. Né? Sim. Então, gratidão. Nós que agradecemos também. Muito bom. Valeu.